Muito bom dia para todos. Quero começar por agradecer o convite que me foi formulado, saudar os membros da mesa, todos aqueles que, no fundo, vão participar nesta iniciativa, agradecer a quem elaborou este panfleto, que me deu uma fotografia com menos de 17 anos, é sempre e, portanto, fiquei desde logo muito reconfortado pela escolha feita, não é? Queria também, obviamente, dizer-vos que com o coffee break vou ter que sair, porque tenho o meu filho numa escola a tempo inteiro e depois no fim de semana preciso estar com ele. Portanto, e é precisamente por isso é que nos leva a pensar que tempo inteiro é que nós temos para os nossos filhos, nomeadamente quando nos ocupamos. É raro o fim de semana que eu não tenho uma saída. E eu passei, e esta foi das últimas que eu aceitei, porque este tipo de organização que nós vamos fazendo da vida absorve-nos de tal maneira que depois esquecemos do fundamental. Julgo que alguma disciplina que é necessário ter, não é só para dizermos para estarmos mais tempo com a família, mas acima de tudo para fazermos coisas diferentes. Os fins de semana servem para isso. Fazemos coisas diferentes daquilo que fazemos. E eu, sinceramente, esta semana já fiz 4 conferências em diferentes pontos do país. Esta é a 4ª. E nesse sentido, não me levem a mal, vamos fazer companhia no resto do dia, mas é essa mesma disciplina que eu imponho a mim próprio para poder também. Eu já sou pai a tempo parcial, não é? Mas a gente tem sempre essa ideia de podermos um pouco mais. E nesse sentido, há mínimos que eu não posso prescindir. Bom, estamos a falar do prolongamento das atividades de enriquecimento curricular para os alunos do segundo e terceiro ciclos, sendo, digamos, uma oferta de caráter facultativo, penso que é essa, digamos, a ideia, e que, de certa forma, coloca desde logo um problema que tem sido salientado por vários comentadores, por várias posições, que é precisamente o facto de nós precisamos mais tempo na escola ou mais tempo com a família. Muitas vezes coloca-se precisamente esta dicotomia. E já ouvi até alguns amigos meus a dizerem: não, a escola tem que ser só àquela hora e depois os miúdos têm que ir para a família. O problema é que eles não vão para a família porque a família não está lá. E é fácil dizer, temos que obrigar os pais a ocuparem-se mais dos filhos. É muito fácil dizer quando os pais podem. Não é? Também há casos em que os pais podem e não o fazem. Também há. Portanto, digamos que o imbróglio não é tão fácil de desatar como à primeira vista parece. E esta dicotomia entre mais tempo na escola ou mais tempo com a família responde precisamente à necessidade que as famílias têm de cautelar, digamos que a vida dos seus filhos em ambientes de segurança, em ambientes de socialização também, e não são, aliás, são cada vez menos as famílias que têm tempo para ter alguém em casa, ou o pai ou a mãe, ou mesmo o familiar, que possa depois fazer o acompanhamento do filho. E nessa perspectiva não vale a pena nós estarmos aqui a invocar argumentos de ou A ou B, porque no fundo nem o A nem o B, ou então tem que ser o A com o B. Portanto, quer dizer, temos que ter uma visão mais pragmática do que propriamente uma espécie de totalitarismo moral de obrigar a família a estar com os filhos. E nessa perspectiva, a posição que eu vou tentar explanar tem grande parte a ver não só com a minha experiência como pai, como é natural, mas acima de tudo também a experiência que eu tenho observado junto de muitas escolas deste país no que diz respeito, digamos que, à aplicação do modelo no primeiro ciclo e saber o que é que podemos aprender precisamente com a aplicação desse modelo para o resto, se é entendido como extensível ao segundo e ao terceiro ciclo. Mas há um problema de base
que devo confessar, me preocupa bastante. E que vai encaixar um pouco, digamos, nesta temática. Não há muito tempo, há cerca de um mês e meio, 2 meses talvez, a Organização Mundial de Saúde publicou um relatório sobre a atitude e as chamadas práticas saudáveis, a saúde dos jovens de 15 anos, e entre as questões que se levantavam era como é que os jovens de 15 anos em vários países entendiam e que relacionamento tinham com a escola. E há um aspecto, no caso das respostas dos alunos portugueses, que me deixou muito preocupado. De uma forma geral, os alunos portugueses, em média, gostam da escola. Mas não são, entre os países europeus, daqueles que gostam mais da escola. E quando se pergunta se gostas muito da escola, nós ocupamos os últimos lugares. Ou seja, temos os nossos alunos, digamos, entre aqueles que não gostam muito da escola. Gostam, mas não muito. O que é mais preocupante para mim é o facto de que há cerca de 15 anos atrás, quando nós participámos pela primeira vez nestes inquéritos feitos pela Organização Mundial de Saúde, os alunos portugueses eram daqueles que mais gostavam muito da escola. Estavam nos primeiros lugares. Sempre primeiro e segundo lugar. E, entretanto, passados estes 15 anos, essa posição estamos entre os últimos. Aliás, isso vai ser tema de desenvolvimento do próximo Estado da Educação, que é a publicação anual do CNEM, precisamente para tentar perceber o que é que se passou. O que é que se passa? Portanto, não vamos dramatizar, os miúdos continuam a gostar da escola, mas eu diria que há uma espécie de desencantamento da escola. Ou seja, há aqui, não direi se uma racionalização da função social da escola ou, no fundo, uma tolerância com a necessidade de ir à escola. Uma coisa é nós termos a necessidade de fazer uma coisa, outra coisa é termos gosto em fazer essa coisa. E nessa perspectiva tenho algum receio. Nós estamos a assistir precisamente a uma inversão significativa da atitude dos alunos perante a escola, em que vão porque há uma coação social, digamos assim, há uma pressão, reconhecem até alguns deles que é necessário, que a escola é útil, que gostam de lá ir, mas nós depois vamos ver no inquérito o que é que eles não gostam. Bem, as coisas que eles gostam menos é do refeitório. Porquê? Uma razão simples, porque não podem comer aquilo que eles gostariam de comer, com certeza. Ainda por cima, como há agora esta grande preocupação higienista de só lhes dar aquilo que o nutricionista concebe como o mais adequado, esse desencantamento alimentar ainda é maior. Não é? A outra coisa que eles gostam menos é da sala de aula, como é natural. Eu não estou preocupado em que eles possam mudar esta atitude para ter uma paixão enorme pela sala de aula. A gente sabe que a educação não tem esse papel. Mas preocupa-me é que se nós passamos desta tentativa de tolerância para uma situação de insustentabilidade, ou seja, de não é suportável. E não é suportável porquê? Por várias coisas, porque no fundo a sala de aula é um local de trabalho, e é normal que eles gostem mais de estar a brincar do que estarem a trabalhar, não levo isso, mas acima de tudo é um local onde eles eventualmente não se revêem ou não se sentem bem. E é nessa perspectiva que nós temos que pensar muito seriamente o que é que andamos a fazer com os nossos alunos e em que condições. E esta discussão do problema da escola a tempo inteiro pode ser uma alternativa e pode ser, digamos que uma saída para que eles encontrem na escola, que não necessariamente no refeitório, na sala de aula, uma outra compensação que os possa fazer mais felizes e que não conduza necessariamente, digamos, a esta insuportabilidade da escola e este desencantamento que a escola poderá representar. É nesta perspectiva que eu julgo que, como já foi aqui em parte salientado, quando se fala da educação a tempo inteiro, a educação é sempre a tempo inteiro, desde que nascemos.
sempre. E, portanto, o meu problema é saber se nós devemos ter sala de aula a tempo inteiro. E isso é um ponto fulcral, em tudo aquilo que simbolicamente representa a sala de aula. E precisamente pelo facto de que nós sabemos que muitas das escolas, mesmo as de primeiro ciclo, não estão preparadas e não têm, digamos, a infraestrutura necessária para desenvolver atividades fora da sala de aula. Portanto, há limitações. Muitas escolas têm esse problema, há outras que não têm. Há outras escolas que já têm infraestrutura para poder acolher precisamente outras atividades, porque têm os refeitórios, têm as bibliotecas, têm as salas de atividades, têm os ginásios, têm tudo isso. O problema é saber se todas têm. E daquilo que eu conheço, da informação disponível, nós ainda continuamos a ter uma escola centrada exclusivamente na sala de aula. Tudo o que vai para além disso, há um espaço às vezes exíguo, maltratado e às vezes até perigoso do recreio, e esquecemos precisamente que precisamos de criar espaços com ambientes favoráveis, com ambientes saudáveis, para que os miúdos possam, no fundo, desenvolver as suas atividades. É nesse sentido que a ideia da escola a tempo inteiro não pode ser dissociada daquilo que eu julgo que são os chamados espaços múltiplos de atividade, ou seja, a existência de ambientes diversificados para o desenvolvimento das atividades dos miúdos. E julgo também que centralizar isto em torno da oferta pública pode ser algo de arriscado. E, portanto, entre os pontos vantajosos, como tem algumas desvantagens, eu também tenho que chamar a atenção precisamente para o que pode ser desvantajoso. Nomeadamente, porque nós sabemos que os miúdos precisam ter espaços múltiplos de socialização. Ou seja, para além da escola, possam frequentar, sei lá, o meu filho é bombeiro, por exemplo. Isso é extremamente útil, porquê? Porque ele tem um outro grupo de amigos e outro grupo de conhecimentos, tem um outro ambiente que é complementar daquilo que se faz na escola. Tem, eventualmente, um grupo de amigos que desenvolvem atividades em torno do xadrez, por exemplo. Não é católico, portanto, o pai também não é, e, portanto, mas há os que são, que eventualmente podiam ter a paróquia, os escuteiros, como outro espaço diferenciado. E essa multiplicidade de espaços é fundamental para a formação destas crianças. O que é que eu tenho medo? É precisamente esta excessiva centralidade das escolas. E esta excessiva centralidade da escola, não permitindo a existência desses espaços de socialização múltipla, o clube, a escola de música, o clube desportivo, por exemplo, não é? Que são espaços em que eles têm amizades diferentes, têm interações diferentes, e isso é fundamental para o desenvolvimento deles. Uma coisa apenas centrada na família ou na escola é extremamente redutora, e isso poderá ter consequências ao nível do desenvolvimento social que eles podem, no fundo, registar ao longo da sua fase de crescimento. Nesse sentido, eu seria comedido e que pudéssemos, precisamente, mesmo na aplicação deste princípio aos miúdos que estão no segundo e no terceiro ciclo, primeiro que se desse uma avaliação mais criteriosa do que é que têm sido as atividades da ECOS no primeiro. É bom ter, digamos, um levantamento de saber como é que aquilo tem funcionado. Isso é muito importante. Eu já vi alguns estudos, mas não me dão, digamos, segurança nem informação suficiente para saber em que é que essas AECs têm contribuído para, por exemplo, mais sucesso, ou pelo menos para os miúdos se sentirem melhor dentro da escola. Porque os indicadores que eu tenho é que, não obstante a existência das AECs, não obstante tudo isto, como disse a doutora Filomena aqui, bem, as taxas de retenção estão a aumentar.
nomeadamente no primeiro ciclo. Portanto, alguma coisa é. E, portanto, eu não sei se é por causa das AECs, ou se é por causa do currículo, ou se é por causa dos exames, ou se é... Agora, é necessário estudar, é necessário ter algum cuidado com isso. E nessa perspectiva, para além da avaliação sobre o que tem sido as AECs no primeiro ciclo, que tipo de atividades é que oferecem, que tipo de ocupação é que promovem, que contributo é que tem para o desenvolvimento destas crianças, se as crianças com AECs são favorecidas em termos, por exemplo, de desenvolvimento cognitivo relativamente a outro tipo de crianças. Quer dizer, há um conjunto de questões que não estão respondidas. E eu julgo que não leva muito tempo, nem demora muito, nem custa muito, poder encomendar a alguém que faça um estudo sobre isso de forma sistemática. Não é fazer um estudo de caso. Eu estou farto dos estudos de caso, devo confessar. Porque falta depois a ligação entre os vários estudos de caso, não é? E tem que ter evidência que me permita tomar decisões. Segundo aspecto que eu julgo que era importante é saber quem é que assegura esta oferta. É a escola, através do município, ou através do Ministério da Educação, ou, como era e em parte deixou de ser, muitas vezes eram os pais que organizavam essas atividades. O que é que vai ser feito? E eu devo confessar, até por razões financeiras, que prefiro um modelo de organização, neste caso de oferta partilhada, do que propriamente uma oferta exclusiva da escola pública. Isso envolve recursos, envolve organização. É claro que a direção da escola tem que ser, digamos, a cara do processo. Não se pode alienar essa responsabilidade. Digamos que as lideranças têm que, no fundo, também liderar este processo de tudo o que se passa no espaço escolar, mas o facto de liderar não quer dizer que não se partilhe. E, portanto, nessa perspectiva, eu gostava de ver mais as associações de pais envolvidas neste processo, mais as IPSs, independentemente da utilização das escolas mais privadas ou menos privadas, ou melhor, das empresas privadas que asseguram este tipo de serviços. Ou seja, uma oferta diversificada, que não seja só ou só pública ou só privada. Há muitas outras soluções que é necessário ponderar e que se traduz numa coisa muito simples, que é trazer a comunidade para dentro da escola. Ou seja, não é só o problema de abrir a escola à comunidade. Abrir pode estar aberto, o problema é saber se eles entram. E isso é o desafio fundamental. A escola pode transformar-se num espaço comunitário de excelência. Tem todas as condições, desde dos grandes bairros urbanos até às pequenas aldeias do interior. Trazer a comunidade para dentro da escola. E esse trazer a comunidade para dentro da escola pode ser, digamos, um contributo inestimável para o próprio sucesso deste programa de alargamento da escola a tempo inteiro ao segundo e ao terceiro ciclo. Em vez de andarmos a contratar mais um especialista, ou um professor de música, ou mais um professor de educação física, ou mais um animador cultural, etc., permitir que instituições que já pertencem, já estão na comunidade, possam fazer. Trazer o clube, trazer as IPSs que estão lá, trazer a paróquia se for necessário. Quer dizer, eu não tenho problema nenhum, desde que a perspectiva seja não transformar isto num negócio, mas, acima de tudo, numa oportunidade de partilha de responsabilidades e de formação de uma ideia de escola, que é uma escola, que é uma emanação, que é um produto, que é uma expressão da comunidade local. E, nessa perspectiva, quer o Ministério da Educação, quer os municípios, o que devem fazer é serem facilitadores desse processo. E não meros financiadores. É mais do que isso. Mais do que isso. Portanto, são perspectivas e são soluções e são quadros de desenvolvimento que nós temos que ponderar. Temos que pensar muito a sério e por isso dou os parabéns precisamente por terem colocado este tema na agenda, porque aparentemente uma boa ideia
voluntariosa e, de certa forma, compensadora, tem por trás efeitos que nem sempre nós estamos preparados para os considerar. E eu julgo que a responsabilidade que temos em criar bem e em desenvolver bem as novas gerações, pelo menos obriga-nos a pensar em todas as hipóteses, em todas as alternativas que temos para tornar uma boa solução num bom caminho e, acima de tudo, numa valorização das escolas, em especial das escolas públicas. Muito obrigado pela vossa atenção.